Alô, lotequeiros de plantão, Loteca Concurso 1208. Vamos falar agora após a rodada do meio de semana. Vídeo novo aqui, quentinho na hora, feito agora sexta-feira pela manhã, após a rodada deste meio de semana pela Copa Sul-Americana. Jogo atrasado do Campeonato Brasileiro também tivemos. Copa Libertadores das Américas. Ontem mesmo o Botafogo perdeu por 2-0 para a LDU e está eliminado da Copa Libertadores das Américas. O Botafogo que era atual campeão da competição. Por isso aguardamos aqui terminar essa rodada do meio de semana para darmos os nossos palpites aqui com mais informações, dados e estatísticas. O Atlético Mineiro também jogou ontem contra o Godoy Cruz da Argentina e venceu lá por 1-0. Já havia vencido a primeira partida por 2-1 em casa e venceu ontem fora de casa também. É outra equipe que está no jogo 14, o Atlético Mineiro. O Botafogo está no jogo 12, enfrenta o Juventude fora de casa. O Juventude que enfrentou o Vasco e venceu o Vasco por 2-0. O Vasco é outra equipe que jogou essa partida aí, era um jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco que também está nessa loteca, no jogo 7, Vasco da Gama enfrenta o Corinthians. Temos aí probabilidades, né? E vemos aí muita disputa, muito acirramento entre essas equipes aí, jogos equilibrados. Não tem nenhum jogo aí considerado zebra, né? Pelas cotações das bets, né? Especialistas que analisam e dão essas probabilidades, né? Jogos acirradíssimos como o jogo 10, Fulham e Manchester United, que é pelo campeonato inglês. 31% estão indo de Fulham, 27% de empate e 42% de Manchester United. O jogo também 5 pela Série B, entre CRB e Atlético Paranaense. 37% estão indo de CRB, empate 29% e 34% indo de Atlético Paranaense. É o Atlético Paranaense que pelo Campeonato Brasileiro da Série B não vence há um bom tempo. Outro jogo muito equilibrado, jogo 1, Bragantino e Fluminense. Eu vejo o Fluminense aqui com ligeiro favoritismo. Aqui o Bragantino está com 41%, mas o Bragantino vem de 8 derrotas consecutivas. Não é brincadeira, né? A equipe do Bragantino vem de 8 derrotas consecutivas. Tanto está perdendo em casa como fora. A última vez que o Bragantino pontuou foi no dia 17 de julho de 2025, um empate em casa contra o São Paulo em 2-2. Depois disso, só derrotas. A equipe do Bragantino que vem muito mal, mas aqui é um jogo a analisar, muito difícil, pode ser que se recupere nesse jogo e vença, né? Jogo 2 entre Coritiba e Remo, pela Série B, o Coritiba que é o líder da Série B. Não vemos nenhuma zebra aqui, nenhum jogo considerado zebra pelas probabilidades aqui e cotações também muito acirradas. 2,30 estão pagando para a vitória do Osasuna, 3,25 para a vitória do Valência, que é o jogo 11, e empate 3,25 também. Por essa base aí de cotações, vemos que nem as bets também estão considerando muitos jogos como zebras, né? O maior valor pago aqui é R$5 para a vitória do Internacional e R$5 para a vitória do América Mineiro contra o Goiás, né? O Inter venceu o Cruzeiro no Mineirão, difícil, estão pagando R$5. E o América Mineiro, que também não vence há vários jogos, venceu o Goiás, que é o vice-líder da Série B, fora de casa também seria muito difícil. Então, são essas as cotações, as probabilidades. Em seguida, vou vir com meus palpites para esse concurso após a rodada do meio de semana, né? Valendo R$7 milhões. É o maior prêmio da história da Loteca, né? O concurso 1208. Em seguida, vou dar meus palpites e mais informações para vocês. Agora eu vou dar meus palpites baseado em todas as informações que tenho. E o jogo 1, entre Bragantino e Fluminense, como eu já falei, o Bragantino não vence há 8 jogos, vem de 8 derrotas consecutivas, né? Não vence há mais de 8 jogos. Enfrentando o Fluminense, que deu uma melhorada. O Fluminense vem de 3 vitórias consecutivas. Venceu o América de Cali da Colômbia fora de casa e em casa, venceu 2 vezes. E venceu o Fortaleza por 2-1 pelo Campeonato Brasileiro também, final de semana passado. Enfrentando esse Bragantino que vive uma crise, é uma equipe já conhecida como derruba lotequeiros, por isso eu não vou arriscar, vou usar meu primeiro duplo aqui, vou de duplo aberto, tentando buscar essa possível vitória do Bragantino aqui, que é difícil, né? A equipe vem numa crise enorme, né? Os confrontos de histórico, o histórico de confrontos mostra aqui muito acirramento, mas os últimos 2 jogos foram vencidos pelo Fluminense, já nesse
Brasileirão venceu por 2-1 no Maracanã. No Brasileirão passado, um empate em 2-2 no Maracanã e 1-0 o Fluminense venceu fora. Eu vou abrir um duplo aqui, já baseado tentando pegar uma possível vitória do Bragantino, mas provável vitória do Fluminense é grande. O empate também cabe nesse jogo, mas lembrando, eu vou usar um triplo e 3 duplos nesse joguinho. É o equivalente a R$ 48 que está no momento valendo essa aposta, com 3 duplos e um triplo. O jogo 2 entre Coritiba e Remo, vejo o Coritiba como favorito. O Coritiba que jogando em casa muito forte, apesar de que não venceu seus últimos 3 jogos, né? O interessante é isso. Mas a equipe fora de casa foi buscar esses pontos perdidos em casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe venceu 2 fora de casa, e em casa empatou 2, né? E empatou 1 fora. Então a equipe não perde há 5 jogos o Coritiba. Coritiba vem de uma grande vitória sobre o Novo Horizontino, agora, dia 14 de agosto, né? O Coritiba venceu fora de casa por 2-1, então temos que levar muito em consideração isso. Eu vou de coluna 1 no jogo 2, vejo o Coritiba bem favorito para esse jogo, sabendo que pode acontecer surpresa ou zebra, mas como eu vou usar apenas 3 duplos e um triplo, esse aqui eu vou seco no Coritiba, favorito. Coritiba, as últimas 2 vezes que enfrentou o Remo em casa, venceu por 2-1. Jogo 3. E lembrando que o Coritiba é o líder da Série B, né, no momento. Jogo 3 é o Goiás, também briga pela liderança, vice-líder, enfrentando o América Mineiro, que vive uma crise enorme. A equipe já está entrando na zona de rebaixamento, está na beira ali. A equipe vem de vários jogos sem vencer. Os últimos 5 jogos fora de casa, a equipe perdeu 3, empatou 1, né? A última vitória do América Mineiro foi 2-1 fora de casa contra o CRB, né? Já fazem 4 jogos que não vence, perdeu 3 seguidas aí, fora de casa. E em casa também a equipe não vem bem. Então, fora de casa, que é o Goiás é muito favorito para esse jogo. Pelo momento do América Mineiro, que não é nada bom, a equipe está desesperada. Vou arriscar em coluna 1 no jogo 3. O confronto direto entre essas equipes aí. Nos últimos 5 jogos, o América Mineiro venceu uma vez apenas o Goiás, e foi neste Brasileirão na primeira fase, aí, no primeiro turno, né? Simbolicamente, o América Mineiro venceu por 1-0 o Goiás, mas antes disso não havia vencido o Goiás. Os outros 4 jogos anteriores tinham sido 3 vitórias do Goiás e um empate. Eu vejo o Goiás como favorito, por isso eu vou de coluna 1 no jogo 3. Jogo 4, Cruzeiro e Internacional. O Internacional que perdeu 3 vezes seguida para o Flamengo, né? 2 vezes pela Libertadores e 1 vez pelo Campeonato Brasileiro. Agora precisa se reabilitar e vai pegar uma pedreira, que é o Cruzeiro jogando em casa. O Cruzeiro que não vence em casa 3 jogos, né? O detalhe é esse. Enfrenta o Internacional que vem de 3 derrotas consecutivas para o Flamengo. Jogo difícil. Vejo o Cruzeiro aqui como favorito, mas por a equipe não estar vencendo em casa, o Inter está com a corda no pescoço, vai para cima, né? Só resta agora a competição Campeonato Brasileiro. O Inter que foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, agora só está no Campeonato Brasileiro, vai para cima do Cruzeiro, né? Eu vou usar um duplo aqui e vou de coluna 1, coluna do meio. O Inter vai fazer de tudo para não perder esse jogo, por isso vou usar o meu segundo duplo aqui nesse jogo. Jogo 5, jogo dificílimo pelo Campeonato Brasileiro da Série B, CRB e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que vive uma crise muito grande na competição, no Campeonato Brasileiro da Série B. A última vitória foi contra o Amazonas, né? Por 1-0, fora de casa, dia 5 de julho. Né? A equipe vem em uma crise muito grande. Então aqui eu vou usar meu triplo. Porque o CRB pode vencer esse jogo. O CRB jogando em casa é forte. Dia 26 de julho meteu 4-0 no Novo Horizontino. Né? A equipe perdeu aí para o Cruzeiro recentemente pela Copa do Brasil, foi eliminado, mas jogando na Série B muito forte em casa. O Atlético Paranaense nos últimos jogos, 5 jogos fora de casa, venceu apenas o Amazonas por 1-0, dia 5 de julho, já faz mais de um mês. Venceu pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil, o São Paulo por 1-0 e que se classificou. O São Paulo com um jogador a menos, a equipe venceu e foi para os pênaltis e passou. Mas na Série B vem fazendo uma péssima campanha. Eu sei que é um jogo do desespero aqui, o Atlético Paranaense vai tentar vencer esse jogo, por isso vou me precaver e vou usar um triplo nesse jogo 5. Esse jogo tudo pode acontecer. O Atlético Paranaense vai para tudo ou nada aqui, o CRB é forte, então tanto pode vencer um como o outro, e o empate é bem cabível também pelo acirramento dessa partida. Meu triplo vai para esse jogo 5. Jogo 6, Grêmio e Ceará.
O Grêmio muito pressionado, reagiu, né? Porque pelo menos venceu o jogo contra o Atlético Mineiro, que estava jogando com seu time misto, porque ia jogar a Sul-Americana. Então o Grêmio venceu, aproveitou disso depois que havia perdido em casa para o Sport e venceu fora de casa no final de semana passado o Atlético Mineiro. O Grêmio venceu fora por 3-1. É difícil o jogo. O Ceará, que jogou neste meio de semana pela Copa do Nordeste, perdeu para o Bahia no último minuto por 1-0. Eu acho que o Grêmio aqui não resta outra alternativa que não seja para cima do Ceará e vencer esse jogo. A pressão é muito grande em cima de Mano Menezes, o técnico. Por isso a equipe já foi e venceu o Atlético Mineiro fora. Eu vou de coluna 1 nesse jogo 6. Jogo 7, Vasco e Corinthians. Temos que saber qual é o Vasco que vai jogar aqui. Se é o Vasco que venceu o Santos por 6-0 ou o Vasco que foi enfrentar o Juventude e perdeu por 2-0. Parece ser duas equipes em uma só. O Vasco, quando jogou contra o Santos, sem Verrete, com outro sistema tático, foi muito bem, venceu por 6-0. Neste meio de semana jogou um jogo atrasado, que tinha um jogo atrasado contra o Juventude, e com Verrete, com outro esquema tático, a equipe perdeu por 2-0. O Juventude também melhorou, né? Vem em um bom momento, a equipe do Juventude. Nos últimos jogos aí o Juventude melhorou. Então o Vasco aqui contra o Corinthians é um jogo difícil, o Corinthians tem vários desfalques, mas por precaução aqui eu vou usar meu último duplo e vou de Vasco e empate. Jogos dificílimos, como esse jogo 8 também será, Paysandu e Operário. O Paysandu, que jogando em casa, nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 2 e vem de derrota para o Vila Nova. Já o Operário vem fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 2. Né? O Operário que não está vencendo suas partidas, o Paysandu também já não vence há algum tempo. Né? Nos últimos 5 jogos foram 3 empates e 2 derrotas. O Operário nos últimos 5 jogos foram 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota para o Goiás, vem dando trabalho aí o Operário, empatou fora contra a Ferroviária, empatou em casa com o Avaí, venceu o Criciúma e venceu o Atlético Goianiense. Vai dar trabalho aqui esse jogo, viu? Eu vou de coluna do meio, que aqui é um jogo para triplo. Vou tentar buscar pelo menos um empate aqui entre Paysandu e Operário. Jogo difícil para ambas as equipes. Jogo 9, outro jogo difícil. O Bahia jogando em casa, enfrentando o Santos, né? Que anunciou o novo técnico. Vojvoda, que era o treinador argentino, que era treinador do Fortaleza, assume o Santos, mas ainda não, para esse jogo, não sei se já vai ter o dedo do Vojvoda, né? O jogo já está muito em cima. Hoje é sexta-feira. E esse jogo entre Bahia e Santos, agora neste final de semana, provavelmente ainda não será o esquema tático de Vojvoda, né? E não será preparado por ele. Ele irá apenas observar. Jogo dificílimo, o Santos joga sem Neymar, que tomou o terceiro cartão amarelo, está suspenso. O Bahia jogando em casa é forte, né? Os últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 2. Não é de perder em casa. O histórico de confronto mostra isso. Nos últimos 5 jogos entre Bahia e Santos, o Bahia não venceu nenhum jogo, né? Nos últimos 5 jogos aí de 2023 para cá, Santos empatou 3 vezes com o Bahia e venceu 2. O Santos dá muito trabalho ao Bahia, não é fácil esse jogo. Mesmo o Santos desfalcado de Neymar e com muitos problemas, vai dar trabalho ao Bahia. Mas pela força do Bahia, pelo momento, mesmo assim eu vou arriscar no Bahia e vou de coluna 1 no jogo 9. Jogo 10, Fulham e Manchester United. Aqui pelo campeonato inglês, né? Premier League. O Fulham, que jogando em casa é muito forte, a equipe dos últimos 3 jogos venceu os 3, né? Amistosos, é bem bom deixar claro. Mas o Fulham, na temporada passada, enfrentou o Manchester United, né? Venceu 2 vezes e perdeu 2 vezes. Essas equipes não costumam empatar. Nos últimos 5 jogos, foram 3 vitórias do Manchester United e 2 vitórias do Fulham. Então aqui é um jogo dificílimo. O último jogo que o Fulham jogou em casa contra o Manchester United perdeu de 1-0, mas em compensação pela Copa da Inglaterra, fora de casa, este ano já, 2 de março, o Fulham venceu o Manchester United fora de casa por 2-1. Tem sido assim, né? Praticamente dos últimos 5 jogos, 4, a equipe que jogou fora venceu. Pelo campeonato inglês, o Manchester United estreou muito mal, jogando em casa perdeu para o Arsenal por 1-0. Já o Fulham empatou fora de casa com o Brighton. O Brighton, que é uma equipe forte, então o jogo aqui será difícil, mas as equipes não empatam há um bom tempo.
Eu vou arriscar aqui na vitória do Fulham. Pelo momento, o Manchester United não mostrou um bom futebol nem nos amistosos, então eu vou de coluna 1 no jogo 10. Sei que o peso da camisa do Manchester United é grande, mas aqui, como eu já usei meus duplos, eu poderia abrir um duplo aqui. Eu recomendo até um triplo para esse jogo, mas eu vou arriscar aqui na vitória do Fulham, pois o Manchester United vive uma crise enorme, enorme mesmo. A equipe do Manchester United nos últimos 5 jogos venceu 2 em julho, mas em agosto não venceu nenhum jogo. Foram 2 empates e estreou perdendo em casa para o Arsenal. É um jogo aqui difícil, um jogo para triplo aqui, esse jogo 10. Eu vou arriscar na coluna 1 no jogo 10. Jogo 11, Osasuna e Valência. Aqui pelo Campeonato Espanhol, o Osasuna que estreou na La Liga, no Campeonato Espanhol, estreou contra o Real Madrid, perdeu por 1-0, agora nesta semana aqui. Então é difícil o jogo, porque o Valência também é uma equipe que dá muito trabalho ao Osasuna nos últimos 5 jogos. Essas equipes foram 2 empates, 2 vitórias do Valência e apenas 1 vitória do Osasuna. O Valência que estreou na La Liga, empatando em casa em 1-1 com o Real Sociedad. Eu vou arriscar na coluna do meio nesse jogo, empate, pois essas equipes nos últimos 2 jogos aí foram empates pela La Liga, são equipes bem parelhas. Jogo 12, Juventude e Botafogo. Outro jogo dificílimo. O Juventude vive um bom momento aí nos últimos 3 jogos. A equipe venceu 2 jogos fora de casa contra Corinthians e Vasco, que são 2 equipes que irão se enfrentar no jogo 7 aí. O Juventude venceu os 2, em casa. Nos últimos 5 jogos em casa, a equipe venceu 3 e perdeu 2. Reagiu bem agora em agosto. Em agosto, o Juventude já vai vencendo 2 jogos, empatando 1. Perdeu apenas um jogo esse mês. Foi para o Santos por 3-1. Venceu Corinthians e Vasco e empatou fora um jogo difícil que estava perdendo por 2-0 para o Vitória da Bahia. Esse jogo é dificílimo. O Botafogo, que ontem foi eliminado pela LDU de Quito, perdeu por 2-0, era o atual campeão, é o atual campeão da Libertadores, mas está eliminado o Botafogo, da competição. Vai entrar bem com a cabeça inchada para enfrentar esse Juventude aqui, viu? Muitos estão indo Botafogo seco, mas sei não, o Juventude vem muito bem, venceu o Corinthians e o Vasco, e aqui vai ser um jogo difícil. Eu vou de coluna 1 no jogo 12. Acho que o Juventude vai para cima para vencer o Botafogo, viu? Fica a dica aí. Mas eu usaria um duplo aqui, Juventude empate, se fosse usar um duplo. Como eu vou usar, já usei 3 duplos e um triplo, aposta de R$48. Nesse jogo aqui eu vou seco no Juventude, coluna 1. Jogo 13, outro jogo dificílimo pelo Campeonato Brasileiro da Série A, Fortaleza e Mirassol. E essas equipes só se enfrentaram uma vez na história, foi nesse Campeonato Brasileiro no primeiro turno, e o Mirassol 1-1 com Fortaleza, lá. O Mirassol, que nos últimos 5 jogos fora de casa, perdeu apenas para o Flamengo por 2-1, veja só a dificuldade que é enfrentar o Mirassol. O Mirassol vem fazendo uma grande campanha, está perto do G4 ali, disputando 5ª, 6ª colocação. A equipe do Mirassol nos últimos 5 jogos só perdeu para o Flamengo por 2-1, venceu fora de casa o Ceará por 2-0, venceu o Vasco por 3-2, empatou com o Cruzeiro 1-1 e empatou com o Vitória. Eu vou de empate seco nesse jogo, vai dar trabalho aqui para o Fortaleza, o Mirassol. Fortaleza que vive uma crise, foi eliminado neste meio de semana também. Empate seco aqui nesse jogo 13. O primeiro jogo no primeiro turno foi empate lá, eu acho que agora é outro empate, vou de coluna do meio no jogo 13. Jogo 14, São Paulo e Atlético Mineiro. Aqui, o São Paulo que passou, nos pênaltis na Libertadores das Américas, empatou 1-1 com o Atlético Nacional da Colômbia, e nos pênaltis passou. Já o Atlético Mineiro, pela Sul-Americana, passou de forma mais tranquila, venceu mais um jogo, Ontem, venceu o Godoy Cruz da Argentina por 1-0, já havia vencido o primeiro jogo, como eu já falei. O Godoy Cruz, que é uma equipe da Argentina, equipe um pouco mais fraca lá, intermediária, como se fosse o Bragantino, o Mirassol aqui, e o Atlético Mineiro passou. Aqui, as equipes agora vão com a cabeça para a Copa do Brasil, mesmo semana que vem. Tanto o Atlético Mineiro, que eliminou o Flamengo, está só na Copa do Brasil ainda. O São Paulo não está mais, É bom lembrar que o São Paulo foi eliminado pelo Atlético Paranaense. Então aqui eu acho que o São Paulo vai jogar o seu time titular e o Atlético Mineiro talvez poupe jogadores para o seu jogo no meio de semana na Copa do Brasil. A cabeça do Galo está mais preocupada na Copa do Brasil para esse jogo. Por isso eu vou de coluna 1 no jogo 14. Acredito que o São Paulo jogando com sua equipe principal em casa,
não está mais na Copa do Brasil, enfrentando o Atlético Mineiro que joga pela Copa do Brasil no meio de semana, né? As probabilidades do São Paulo vencer é maior. São bem maiores. Então, pessoal, foram esses os meus palpites para esse concurso, né? Concurso dificílimo. Escolheram a dedo os jogos, né? Colocaram 2 jogos internacionais na grade, o jogo 10 pelo Campeonato Inglês e o jogo 11 pelo Campeonato Espanhol. Não foi à toa que colocaram esses jogos. Jogos dificílimos, mas vamos acreditar. Sigam a intuição de vocês, é o conselho que eu dou, né? Loteca tem muito a ver com a intuição e sorte, né? Nem sempre a lógica dá certo, por isso eu tentei buscar algumas surpresas e zebras aí, como no jogo 12 entre Juventude e Botafogo, como também no jogo 12, né, entre Juventude e Botafogo, fui de Juventude, jogo também 10, Fulham e Manchester United, pelo Campeonato Inglês, eu fui de Fulham, né, tentando sair um pouco da lógica. Essas equipes aí são equipes pesadas, o Botafogo aqui no Brasil, como também o Manchester United lá na Inglaterra, mas vejam bem, não vivem um bom momento. O Botafogo foi eliminado na Libertadores, perdeu ontem por 2-0, vai de cabeça inchada contra o Juventude, que vem de 2 vitórias seguidas em casa, e um empate contra o Vitória, né? E o Fulham, jogando em casa contra o Manchester United, tem grandes chances de vencer também esse jogo. Por isso eu fui seco, mas são jogos para triplos. Quem tiver mais recursos aí, eu recomendo triplos nesses jogos aí. É só uma observação. Boa sorte a todos. Loteca rumo aos 14. Jamais desistiremos. Vamos rumo aos 7 milhões de reais aí buscar essa bolada.